Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia e todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Nosso assunto hoje interessa a todo mundo, é a questão dos planos de saúde, e tem uma questão importante em votação no STJ, Superior Tribunal de Justiça. O que está acontecendo, Vera? Exatamente, Sardenberg. O STJ retoma hoje a discussão de embargos de divergência a respeito da lista de cobertura dos procedimentos e dos medicamentos da ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Complementar, que regulamenta os planos de saúde e que tem uma divergência a respeito de se esse rol de procedimentos e medicamentos cobertos pelos planos, ele tem caráter exemplificativo, ou seja, ele é uma base a partir da qual os consumidores fecham os seus planos e depois podem ir à justiça para pedir e exigir coberturas que não estão ali listadas, ou se ele é um rol taxativo, ou seja, vale aquilo que está escrito ali e nada além, não cabendo nem a possibilidade de ir à justiça pleitear terapias, tratamentos, medicamentos que não estão listados ali. Isso é uma das principais controvérsias envolvendo planos de saúde, né, Sardenberg? A gente sabe bem. Por ano, são centenas aí de milhares de ações judiciais requerendo o acesso a terapias e a medicamentos que não estão nessa lista, que é renovada a cada 2 anos. Só o ano passado, houve 112.253 demandas à Justiça pedindo coberturas extras para além dessa lista. O Brasil tem 48 milhões de usuários de planos de saúde, então um universo muito grande de pessoas interessadas e existe uma possibilidade de o STJ unificar o seu entendimento, que tem sido muito diverso, a depender da turma em que caem as ações, etc., dizendo que sim, que essa lista é taxativa. Por quê? O relator da matéria, o ministro Luiz Felipe Salomão, já deu o voto dele em setembro nesse embargo, dizendo isso, que é taxativo, que, portanto, não cabe ação judicial para o que está além do rol da ANS. E as divergências que há, né, entre as turmas, por exemplo, a ministra Nancy Andrighi, que foi quem pediu vista lá em setembro, tem um entendimento diferente. Elas não parecem ser suficientes para formar uma maioria. Então, as mães de crianças com deficiência, entidades ligadas aí a doenças crônicas graves, mães com filhos autistas, etc., preparam protestos para frente do STJ, para a sessão que já começou agora há 1 hora, e estão mobilizadas para tentar reverter essa tendência do STJ de reconhecer a lista como obrigatória, Sardenberg. Bom, e isso termina hoje? A possibilidade que sim, porque como já houve um pedido de vista e agora está sendo retomada a discussão, eles podem tentar hoje. Estão fazendo a sessão remotamente, online, estão todos lá os ministros nas suas telinhas e vão começar esse julgamento, que é um julgamento espinhoso, envolve uma discussão que é muito antiga, né, Sardenberg? Se planos de saúde são mercadorias e, portanto, devem ser regulados estritamente pelo mercado, que é o que as operadoras estão pedindo, porque elas dizem que esse excesso de demanda judicial acaba com a previsibilidade e afeta, portanto, o seu planejamento financeiro, ou se, antes disso, vem o direito à vida, o direito à saúde, que estão garantidos na Constituição e que, portanto, o usuário de plano de saúde, que faz um contrato, que paga caro e que tem ali essas demandas, deveria poder ser atendido quando surge uma doença, quando surge um caso de câncer, quando tem um filho com deficiência ou autismo na família, etc. Então, é uma discussão difícil, profunda
e que tem aí realmente mobilizado a justiça nos últimos anos. E tem essa judicialização, ela encarece todo o processo, encarece os planos, né, porque os custos das operadoras sobem, e é um problemaço, porque eu vejo muitos juízes, já participei até de debates, né, de juízes dizendo assim, não, a decisão deve ser sempre favorável à pessoa que pleiteia o tratamento, né, que não está previsto, porque, dizem os juízes, a vida não tem preço. Né? O direito à vida é sagrado e a vida não tem preço. Só que é uma visão romântica, né? Que a vida tem preço. Né? É caro pra caramba. Né? Tem preço e é um custo caro, que é hospital, médico, enfermeira, assistência, equipamentos, remédios, etc. Então, há um custo, né? E isso tem que ser levado em consideração quando você discute esse assunto, porque senão vai ficar num nível irreal. Né? Exato, mas também tem algumas outras considerações a serem levadas em conta, Sardenberg, que é o seguinte: essa lista é renovada a cada 2 anos. Ela acaba excluindo o que tem de mais moderno e o que tem de tratamento de ponta e de medicamento de ponta, por essa questão aí dos planos de tentar racionalizar ao máximo os seus custos. Então, os usuários reclamam que a lista, primeiro, não tá clara para o usuário quando ele contrata o plano, é algo meio nebuloso e é algo que os planos fazem gestão junto à ANS para que seja uma lista muito estrita, muito espartana, e que não é condizente com o preço, né? Porque os preços, você mesmo disse, são altos. Tem uma espécie de um dilema de Tostini. Os preços são altos porque as pessoas recorrem muito à justiça, ou as pessoas recorrem à justiça porque elas pagam caro e não têm direito a nenhuma cobertura, né? Na verdade, então é muito difícil, de fato, unificar uma posição sobre isso. Porque existe uma outra possibilidade, a gente está se alongando nesse assunto porque realmente é crucial. Há uma outra possibilidade que vale em muitos outros países, em que você contrata um plano on demand para você. Ou seja, você diz o seguinte: eu preciso de um plano e eu quero cobertura para isso e para isso. Né? Então, por exemplo, você exclui várias coisas e o plano também leva em consideração a sua idade, a sua condição de saúde, a sua condição física. Então, por exemplo, não faz sentido que um jovem de 20 anos pague o mesmo preço de uma pessoa de 50 a 55, como é hoje. Se você vai fazer um plano individual, o preço é o mesmo, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a sua situação de saúde. Então, se você pudesse, por exemplo, um cara de 20 anos, qual é a chance dele ficar doente? Já tem, né? Já tem um pouco essa diferenciação nas operadoras brasileiras e acaba encarecendo ao longo da idade. Mas o que a gente tem pouca mobilidade, pouca diversidade aqui, são planos individuais, como você está dizendo. Geralmente é só para empresa, a maioria das operadoras só aceita empresa, e só aceita em grupo, né? Não aceita um usuário único. Tem muita coisa para ser melhorada nessa legislação. Essa é uma agência que atua pouco, a meu ver, a favor do consumidor e muito alinhada com os planos. E a justiça tem sido muito dúbia nessas decisões. Vamos ver o que o STJ faz hoje no sentido de tentar clarear um pouco esse céu para o usuário de plano de saúde, né? Bom, Vera Magalhães, vai ter a decisão, a gente vai voltar a esse assunto, certamente muitos ouvintes terão interesse com 48 milhões de planos de saúde, né, como você disse. Então, nós voltaremos a esse assunto. Obrigado, Vera, até mais. Obrigada, gente, um ótimo jornal para vocês. Obrigada, Vera.